Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Artinho na voz aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu resolvi trazer algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. Eu deixei um box lá, uma caixinha de perguntas, né? Peguei as mais legais e também alguns comentários de fotos ou reels, comentários que eu achei bem interessante a gente trazer aqui e vou estar aqui resolvendo pra vocês, respondendo pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá pro nosso vídeo. Vamos lá. A primeira pergunta, que na verdade foi num comentário, né, de um Reels, é do Bruno Marcon Designer. E ele comentou assim: parabéns pelas fotos, maravilhosas como sempre. Valeu, Bruno. Uma pergunta: onde vocês é esse pico e de quando que vocês vão? Então acho que ele quis dizer onde é esse lugar e quando que a gente vai lá, né? Então, esse lugar que eu gravo os rios, a gente chama não, né? O nome dele é a Ponte Cidade Jardim. Ela fica atravessando a Marginal Pinheiros ali. E a gente também fica ali no Posto Cambuí, que é logo depois da Ponte Cidade Jardim. Tem outro lugar também que a galera vai bastante fazer spotting, que é na Avenida Europa. Na Avenida Europa inteira, em si mesmo, né? Bom, e quando que a gente vai? Quase sempre, todo sábado e todo domingo, a gente tá lá. É um lugar bem tradicional da galera passar e tirar foto. Então, todo sábado e domingo a gente bate ponto lá. Mas o que pega mesmo, pra ser sincero, são aos domingos, tá bom? Então, se você quer ir ver o carro, quer levar seu filho, tem muita gente que me manda aí querendo levar os filhos. Eu sempre recomendo ir no domingo de manhã, beleza? Só que os carros passam o dia inteiro. Lógico, tem horários de pico, de alta e de baixa, mas é o dia inteiro. Tranquilo? A próxima pergunta é do Lucas Rodrigo 274. Ele comentou no post do Utopia, que eu fiz lá em Interlagos, fiz em colaboração com o Brasil VIP Cars. Fala, Bre! E ele comentou assim: não tem algum lugar para baixar essas fotos? Gostaria muito de usar o wallpaper, mas o Instagram corta a qualidade um pouco, infelizmente. De resto, está uma maravilha essas fotos. Pô, Lucas, obrigado, cara, valeu mesmo. Infelizmente eu ainda não tenho, tá, um lugar fora do Instagram para você tá baixando essas fotos. Eu tô trabalhando para ir até julho mais ou menos. Eu tá com um site de portfólio no ar, tá bom? E nesse site vocês vão poder escolher algumas fotos e baixar elas para wallpaper. Assim que o site estiver no ar, eu vou postar tanto aqui no YouTube, né, quanto lá no meu Instagram. Então fica ligado que vai ser através de lá que vocês vão ver todas as fotos. Então quando eu ver evento que vocês gostam, Interlagos e tal, eu vou colocar todas as fotos lá. Claro, as fotos elas não vão estar em super resolução e tal, é mais um lugar para vocês poderem ver o trabalho todo, mas vai estar tudo lá, tá bom? E algumas delas vai estar sim disponível para fazer o wallpaper. Então, fica ligado aí, viu? Bora para mais uma então. Essa foi do Instagram e foi da caixinha de perguntas. O Carlos_Vaz perguntou: qual câmera você recomenda para começar a tirar foto de carros? E quais lentes e filtros? Então, vamos lá. Cara, na minha opinião, assim, todas essas DSLR modernas, né, elas já são muito boas para você começar e até ter um certo nível de trabalho já, assim, sabe? Eu só posso falar das Canon porque eu só usei câmeras da Canon, tá? Eu nunca usei nenhuma Nikon, ou Fuji, ou Sony. Então, eu sei que tudo que eu falar aqui, essas outras marcas, né, elas vão ter os seus respectivos concorrentes com que a Canon tiver, tá? Eu recomendaria muito a Rebel T6, foi a câmera que eu comecei. Ela já tem uma qualidade excelente, o corpo dela é leve, o sensor dela é muito bacana, tem kits aí, agora já falando de lentes, você pode comprar a câmera com a lente do kit, que é a 18-55, que é uma standard, né, uma padrão. Mas pro spotting da ponte, eu particularmente sempre gostei das teleobjetivas, tá? Então aquelas lentes de zoom, que a galera popularmente chama. Eu usava muito a 55-250 com um estabilizador. É uma lente, para essa câmera que você quer começar, que é um sensor APS-C, uma lente muito bacana, um preço bem acessível, com estabilização de imagem, que ajuda muito, né? Então é isso, eu faria o que eu fiz, né? Lógico.
Mas eu escolheria uma T5, uma T6. Se você tem um pouquinho mais de dinheiro, uma T7i, que já tem o visorzinho que vira e tal. E com essas duas lentes, eu acho que para começar, elas são excelentes. A 18-55 e a 55-250. Ele perguntou aqui também quais filtros ele deve utilizar para quem está começando a tirar foto de carro e tal. E eu não recomendo você utilizar um filtro, principalmente quando você está começando. Porque, na minha opinião, como você já está aprendendo a manusear uma câmera, está aprendendo a manusear uma lente, está aprendendo os princípios da fotografia, você colocar mais uma coisa para você ter que aprender nesse momento que tá tudo tão confuso, eu não aconselho, tá bom? Espero você ter uma prática melhor, espero você conseguir observar as nuances do seu detalhe, do seu trabalho, as nuances do detalhe do seu trabalho, o que você precisa, certos defeitos, e aí sim você consegue ir colocando elementos no seu processo criativo, né, no seu trabalho, para ir cada vez ficando mais complexo e com o resultado que mais te agrada, tá? Mas nesse começo eu não te aconselharia a usar filtro, beleza? A próxima pergunta, também lá da caixinha de perguntas, é do _Shaya_Léo. O Léozinho, a gente trabalhou junto na agência, na Venture Labs, muito bacana. E ele perguntou assim, qual carro ainda você não fotografou e é um sonho clicar? Putz, essa é difícil, hein? Cara, eu queria fazer um ensaio mesmo da LaFerrari. Pra mim, a vermelha ou a branca, não importa. Eu queria fazer um belo de um ensaio dela, eu acho que ia ficar maneiro. Eu acho também que a SP3. A SP3, hoje em dia, eu acho que é o meu dream car, assim, pra poder fotografar, que tá aqui em solo nacional, seria esse, beleza? O _Yuri Live perguntou assim, como começou o interesse por esse tipo de foto? Olha, foi sem querer, assim, eu sempre gostei de carro, desde pequenininho, tinha pôster da F50 no quarto, enfim, sempre adorei carro. E eu tava começando na fotografia, aprendendo a mexer na câmera, eu também não sabia nada, tá? Eu não sabia nada, eu tava mexendo, tava tirando umas fotos, só que eu não tava achando um assunto, assim, um tema que me agradasse, sabe? Aquele tema que você vai atrás, assim. E eu descobri que a galera ia tirar foto na Avenida Europa, não sei como que eu descobri isso, acho que algum amigo meu comentou, você que gosta de carro e tal. E aí eu comecei a descobrir as páginas de carro, ver as fotos que a galera postava, o car spotting, e foi aí. Aí eu acho que eu juntei a fome com a vontade de comer, sabe? Eu peguei, falei, cara, é isso, mano, eu vou pegar minha câmera, vou aprender a tirar foto de carro que eu gosto, vou juntar duas coisas que eu gosto. E eu comecei assim. O Arthur ZNM perguntou, carros que quer tirar foto? Todos. Brincadeira. Eu quero muito fazer um ensaio da SP3 e da LAF branca. São, atualmente, acho que aqui no Brasil, são carros que eu piro, assim, na spec, na história do carro, são uns sonhos, assim. Então, pra mim, hoje seriam esses dois. E, por acaso, eles são do mesmo proprietário. Então, se você tá vendo esse vídeo, eu vou pra Curitiba, hein? O Guilherme... meu xará. Guilherme.za2 perguntou, tira fotos há quanto tempo? Eu tiro foto... Eu comecei em 2020, tá? A tirar foto. Mas eu peguei mesmo pra tirar pra tirar foto sempre, começar a estudar e tal, mais pro final de 2020. Então vamos considerar aí 2021 eu comecei a tirar foto mesmo, beleza? Próxima pergunta também veio lá do Instagram, é do _William Mariano. Espetáculo, William! Ele perguntou assim, conte um pouco sobre o que achou do Pagani Hurai Interlagos.
Velho, assim, foi surreal. Surreal. Foi a realização de um sonho. Eu nunca imaginei que eu ia ver um Pagani Huraia R no Brasil, que eu ia fotografar. Eu tava muito ansioso, eu tava muito nervoso antes de ir pra lá, quando eu cheguei lá. Foi até uma dúvida se eu ia ou não, porque eu tava com a minha filha aqui em casa, ela estuda de tarde, né? Eu tinha que ir de manhã para Interlagos, o W Media tinha me ligado, falou, meu, vamos lá comigo. Eu fiquei meio assim, eu falei, cara, eu acho que é uma chance assim que eu vou ter na vida de fazer isso, sabe? De ver esse carro, não sei quantas vezes eu vou ver esse carro, não sabia, a gente não sabia quanto tempo esse carro ia ficar aqui, não sabia nada, né? Então eu tinha que ir lá, eu tinha que registrar, eu tinha que estar lá presente nesse momento, ouvir o barulho daquele V12 diretão, só o cano passando na reta oposta, passando na reta dos boxes. E eu fiz uma loucura, cara, assim, foi coisa de doido mesmo. Minha pequena foi comigo, ela também gosta de carros. Ela foi comigo lá, ela adorou, no fim a gente conseguiu entrar, ela ficou do lado dos carros. Foi super bacana, foi uma experiência, acho que eu nunca vou esquecer isso na minha vida, esse dia. Foi muito bacana mesmo. Bora pra próxima pergunta aí. O VH.Spotter, salve, perguntou assim: como e quando surgiu sua paixão por fotografia? Eu acho que eu sempre fui apaixonado por fotografia, mas eu acho que realmente bateu quando eu estava atendendo alguns clientes, né? Eu sou designer, trabalho com branding, com marketing. Eu estava atendendo alguns clientes e eu via que para fazer os anúncios e a comunicação, a imagem deles era péssima, a qualidade. A foto era ruim, a qualidade da foto era ruim, o ângulo, a iluminação. E quando você está fazendo um anúncio, né, quando você quer vender alguma coisa para alguém, a sua imagem é tudo, né? Ela chega antes da palavra. Então eu comecei a reparar em como essas pessoas estavam pecando na linguagem não verbal, que é justamente o visual, né? Então eu comecei a cada vez mais me aprofundar nesse lance da fotografia e como você pode conduzir, né? E eu tenho muitos amigos do audiovisual, eu sempre falo de um deles aqui, que é o Juan Cases, conversando muito com ele, assim, cada vez mais eu fui despertando essa paixão, fui criando interesse e também fui descobrindo certa aptidão para fotografia, que eu não sabia que eu tinha, né? Certa facilidade em pegar algumas coisas, alguns conceitos, entender alguns parâmetros, né? E eu achei isso muito legal e cada vez mais eu fui me aprofundando. E até hoje eu me aprofundo, eu estudo, eu revejo técnicas, eu assisto vídeos no YouTube de gente que eu gosto muito, acompanho no Instagram e vou aprendendo cada vez mais. O William perguntou mais uma vez aqui. Valeu, hein, William, pela força. E ele perguntou assim: qual é o maior desafio / dificuldade de um car spotter? Essa, na minha opinião, foi uma das melhores perguntas, tá? Porque muita gente vê as fotos, vê a gente lá parado no posto e acha que é fácil. Você vai estar lá e já era. Cara, na minha opinião, assim, o maior desafio é você continuar tendo motivação e força de vontade, mesmo com situações adversas. Esse, pra mim, é o maior desafio. Então, quando não tem nenhum carro e você tá lá persistindo, você tá o dia inteiro lá, não flagrou um carro, mas você tá lá persistindo. Ou às vezes tá chovendo pra caramba, mas, meu, você tá lá no seu lugar, sabe, esperando aquele carro passar, esperando pra fazer o conteúdo, né? A gente cria conteúdo, cara. A gente, além de criar conteúdo, também a gente é apaixonado por carro. A gente quer ver o carro rodando, né? Na chuva, ou que nem tá esses dias muito sol, a gente fica todo queimado, com insolação. A gente gasta uma grana com comida e água de ficar na rua lá, porque a gente tem que se hidratar. Tem muita gente que passa mal, né? Então, na minha opinião, a maior dificuldade / desafio é a gente manter a perseverança e a força de vontade, mesmo quando tá tudo contra. E nisso, a galera lá é campeã, de verdade, mano, de verdade. Bora pra próxima pergunta aí. E essa aqui, ela foi um comentário, tá? Num Reels meus. Só que eu achei esse comentário aqui muito bacana, tá? Pra esse comentário, por exemplo, ele vale um vídeo só dele. Então, se vocês quiserem que eu comece a me aprofundar mais nessa parte técnica da fotografia, comenta aqui
que de repente eu posso estar até fazendo uma série de vídeos aí, ensinando alguns conceitos básicos e intermediários, beleza? Bom, vamos lá. A pergunta foi a seguinte, queria uma ajuda. Não consigo fazer fotos com f acima do que a lente suporta. Por exemplo, ela vai de 3.5 a 5.6. Como eu conseguiria fazer fotos com abertura acima disso? Como, por exemplo, você faz no vídeo, f13, 18, 22. Da hora essa pergunta, mano. É uma dúvida que a galera tem bastante e vem falar comigo lá na ponte. É o seguinte, não é que essas aberturas de f13, f14 a sua lente não suporta. Não é isso. Aliás, hoje em dia a maioria das lentes vai até f22, né? Isso que está indicando aí na sua câmera é a abertura máxima do diafragma. Então é o menor número possível que você consegue colocar, e não o maior. Quando a gente fala de diafragma é invertido, então o menor número é a maior abertura e o maior número é a menor abertura. Porque pensa no diafragma como se fosse uma cortina. O número grande, o f22, a sua lente ela não está assim toda aberta, ela está assim fechadinha, está entrando bem pouca luz. Tá? E o f2.8 que a galera fala é uma abertura bem grandona. Por isso que essas lentes que tem bastante abertura, essa aqui por exemplo, ela vai até f1.4, né? Elas têm esse elemento óptico aqui grandão, tá vendo? Porque elas têm que abrir bastante para entrar bastante luz. Agora vamos para a sua pergunta. Por que você não está conseguindo tirar foto em f13, por exemplo? F22, na minha opinião, é muito, tá? Dificilmente você vai usar, mas F3 eu uso bastante. Por que você não está conseguindo? A fotografia, você tem que pensar que ela é uma balança, mas ela é uma balança de três pratos. Sabe aquela balança do direito? Então ela tem 3 pratos. O que são esses pratos? A velocidade do obturador, né? Aquele 1 para 2000, 1 para 500. O f da sua lente, né, que é a abertura da lente, e a sua sensibilidade do ISO, tá? E essas 3 coisas, elas têm que estar em equilíbrio para sua foto aparecer. Senão a sua foto pode ficar ou muito escura ou muito clara. Essas 3 coisas, elas são em equilíbrio. Então, se você quer aumentar o seu f, você tem que compensar em pelo menos outros 2 parâmetros para você manter a fotometria da foto. Entende? Se você não entende ainda esse conceito, né, dos 3 pilares da fotografia e como você equilibra isso para você ter a fotometria, eu te aconselho a procurar algumas aulas. Tem muito conteúdo bacana de graça no YouTube, falando justamente sobre fotometria, sobre exposição à luz, tá? Isso vai te ajudar bastante a você conseguir tirar essas fotos, porque provavelmente você está colocando uma configuração que do jeito que a sua câmera tá tudo muito escuro e você precisa compensar de alguma maneira para trazer mais luz, tá bom? Então provavelmente é por isso, porque você deve estar, vamos supor, ISO 100, em 1 para 1500 e com f22. Então quando você junta tudo isso, você precisa de muita luz no seu assunto para poder capturar essa imagem, tá? Então você tem que compensar em outro recurso da câmera, uma maneira para você zerar o fotômetro ali, ou da entonação que você quer, ou subexposto ou sobreexposto, beleza? Bora pra próxima. Próxima pergunta é do Derek.uc. O Derek perguntou assim: qual o carro mais caro que você já fotografou? Acho que foi o Utopia agora, 60 milhões estão falando, né? Que eu saiba, foi o Utopia, tá? Eu não sei se no Cardet tinha algum carro mais caro que isso. Provavelmente sim, né? Esses carros mais antigos. Mas o carro mais caro que eu já fotografei até então foi o Utopia, lá em Interlagos. O PH 1999 perguntou: qual hypercar você compraria se tivesse money infinito? Nossa, olha, eu tô na dúvida, mas eu acho que seria uma Enzo FXX. Eu acho que, por mais que não pode andar na rua, é o dream car, assim. Eu acho que eu colocaria ele na sala da minha casa e levaria uma vez por ano pra dar uma voltinha lá em Interlagos.
O WTS.envelopamentos, meu amigo Igor, como é que você tá, Igor? Beleza? Perguntou assim: como se tornou o melhor fotógrafo da ponte? Que honra ter esse título. Cara, eu não me considero o melhor fotógrafo, eu me considero mais um fotógrafo da ponte. Eu tenho, acho que, meu estilo, né, de me comunicar nas minhas imagens, mas acho que o melhor, não. Tem muita gente boa, já passou muita gente boa lá. Eu sou mais um, fico feliz por essa consideração, mas... Obrigado, vamos calçar os sandálias da humildade aí. Valeu. E agora, para finalizar o vídeo aí, o último comentário, né, a última pergunta, que também foi do William Mariano, mas eu coloquei essa aqui porque ela foi muito boa. Ele perguntou assim: monte uma garagem com 5 carros. Aí ferrou, né? Escolher só 5 é difícil pra mim, mano, mas vamos lá. Bom, primeiro eu vou pensar no meu carro de dia a dia, um carro que eu ia usar pra trabalhar, pra ir nos clientes, enfim. Eu, Guilherme, iria de Cayenne Turbo S. Seria o meu carro perfeito pro dia a dia. Blindadinha, top de linha, é isso. Para as ruas de São Paulo, então, né? Eu gosto muito do RS6, mas infelizmente, com tanto de alagamento, buraco e tal, a Cayenne acaba sendo mais funcional, né? Então, o primeiro carro seria a Cayenne. Bom, meu segundo carro, eu já ia pensar na minha diversão, né? De sair de noite, dar um rolê, um acelero. E para esse carro, eu escolheria a 911 Turbo S. E a minha escolha seria a Cabrio. Eu sou apaixonado na silhueta do 911 Cabrio. Aquele ramp atrás, assim, eu acho sensacional. Turbo S, o carro, né? Eu não faria nenhuma modificação, no máximo um escapamento, não faria Stage 2, nada. Pra mim o carro é perfeito do jeito que ele é. Então essa seria a minha segunda opção aí. Então Cayenne, Turbo S e 911 Turbo S. O terceiro carro, eu escolheria um carro bem especial, assim, talvez um carro para eu sair de noite para ir jantar com a minha esposa, sabe? Dar um passeio de fim de semana, passar lá na ponte e tal. E o meu terceiro carro, assim, que eu escolheria, eu gosto muito, muito mesmo da SF90. Foi o primeiro carro de produção a ter 1000 cavalos, é um carro chamativo, né? É uma Ferrari elegante. Então, na minha opinião, assim, pelo preço que ela tá hoje em dia, cara, é uma baita barganha, assim, né? Pelo preço que ela saiu, do preço que ela tá hoje em dia, eu teria uma SF90 e a conversível, claro, né? Cabelos ao vento, passear de fim de semana, talvez até pro interior, almoçar e voltar, seria uma SF90. E o quarto carro, eu sou muito fã de picape, eu confesso, assim, eu gosto muito da Ram 1500, mas aqui em São Paulo não é muito prático você ter um carro desse, né? Então eu iria de Amarok V6. Eu curto muito, eu tenho um cachorro grande, poder ir pro sítio no fim de semana com a criançada e tal, eu acho que ia ser um belo de um carro, assim, pra aproveitar essa vida mais rústica, sabe? Ia ser maneiro demais. O quinto carro, cara, eu escolheria um clássico, eu sou apaixonado em carro clássico, mas eu fico na dúvida. Eu fico muito na dúvida entre uma Ferrari clássica ou uma Porsche. Provavelmente eu pegaria uma Ferrari por já ter 2 Porsche na garagem, né? A 911 e a Cayenne, só uma Ferrari. Então, provavelmente uma Ferrari. Eu acho que eu teria uma F355, uma manual. Eu sou apaixonado nesse carro, cara. Uma GTS, cabelos ao vento. Putz, eu gosto muito, muito, muito mesmo, assim, acho muito elegante. Então, tá aí, minha garagem com 5 carros. Cayenne Turbo, Turbo S, 911 Turbo S, SF90, a F355, a Amarok V6. Tinha até esquecido. Então foi isso, galera. Esse foi o nosso vídeo dessa semana aí, respondendo as perguntas mais frequentes e algumas bem interessantes, comentários bem interessantes.
Queria agradecer demais a participação que vocês estão tendo lá na minha página do Instagram, aqui no canal do YouTube, os comentários, eu leio todos, respondo todos. Não são muitos, mas são muito importantes para mim. No Instagram também eu tento responder todo mundo, tá? Se eu não respondi você, é porque eu não vi a sua mensagem, eu não tive tempo de responder, tá? Infelizmente eu ainda não recebo pra estar no Instagram, pra estar aqui no YouTube, então eu tenho que fazer esses vídeos, esse tipo de conteúdo no meu horário livre, tá? Do trabalho. Queria agradecer a audiência de vocês por estar aqui em mais um vídeo. Queria dizer pra vocês não se esquecerem de se inscreverem aqui no canal, de deixarem um comentário, deixar um like, ativar o sininho, compartilhar com alguém. Isso me ajuda demais, cara, principalmente agora nesse começo que eu preciso de engajamento. Não se esquecerem de me seguir no Instagram, tá? Se vocês não me seguem. Lá você pode mandar mais perguntas, você pode fazer mais comentários. No meu Instagram também eu tenho um monte de foto. Eu tenho na minha aba, vou estar colocando um takezinho aqui. Na minha aba de destaques, eu tenho ali um monte de foto para vocês fazerem wallpaper. Então, se vocês querem wallpapers das minhas fotos, todos estão ali nos destaques do Instagram. Vai lá, tira um print, me marca que eu reposto, beleza? Eu também, na minha área de destaques, eu tenho uma parte só de feedbacks, onde a galera vem dando retorno aí de como eles estão sentindo essas dicas, né? Então, se tá melhorando a fotografia ou se não tá, se estão sentindo efeito aí, esse pouquinho de conhecimento que eu tô passando aqui aos poucos para vocês, beleza? Então é isso. Muito obrigado pela audiência. Dá um like aqui, me acompanha lá no Instagram e até o próximo vídeo do canal. Fechou? Fui!